Oi, falei que ia demorar para postar, mas fiquei tão brava lá que eu perdi a live, tô tão elétrica que eu resolvi gravar aqui para vocês já agora, tá bom? Eu vou fazer um resuminho, né? Não vai ser um bate-papo de 1 hora, mas eu vou fazer um resuminho aqui. Então, primeiro de tudo, deixem os olhos onde vocês vão utilizar. Então, como eu faço? Os que eu vou usar no rosto, os que eu vou usar no banho, eu deixo no banheiro, tá? E aí, como eu faço? Eu dei o exemplo na live do gerânio, que é um óleo que eu gosto muito. Eu uso ele tanto no difusor e eu também uso às vezes no cabelo. Então, quando termina um vidrinho de óleo essencial, eu retiro o lacre dele, né, a embalagem dele, o rótulo todo dele. Eu fervo ele na água, numa panela com água, tá? Uns 10, 15 minutinhos. E aí eu reutilizo para um outro e faço uma etiquetação. Então eu coloco a etiqueta que vocês podem usar, tanto essa aqui, esse catálogo que vem na primeira compra que vocês fazem na doTERRA, tem. Se eu quiser comprar mais na frente, eu também posso. Acho que ele custa R$ 5 um desses aqui, tá bom? Mas aí eu coloco qual é o óleo que eu coloquei que tá lá dentro. E aí eu levo. Outra forma, por exemplo, tem esse aqui, que eu coloquei, eu mudei só, coloquei um conta-gotas. Esse aqui é o esperma que a gente usa para fazer bochecho. Então eu também. Ai, meu amor, te amo. A mamãe tá gravando, amor. Tá bom? Depois, boa noite. Amo você. Depois eu vou lá. Sim, depois eu faço massagem. Desculpa. E aí eu deixo, então, esse um fica no meu banheiro, por exemplo, na minha filha mais velha ela também tem um, e o original ele fica perto do difusor, tá? Então reutilizem esses vidros de vocês. Tem até, tipo, depois a gente entra nesse assunto, mas assim, tem como fazer várias coisas com esses vidrinhos, inclusive rolon, tá? Mas a minha dica principal é essa. Então, guardem para vocês deixarem nos lugares. Pode deixar até o lemon, por exemplo, que eu gosto de usar bastante aqui na água, eu posso deixar um na cozinha, tá? Claro, o lemon é barato, Michelle, vou comprar outro. Ok, então você deixa um pequeno na cozinha, outro grande no difusor, mas quando você tem um óleo, que é o exemplo do gerânio, que ele dura pra caramba, então, que você não usa toda hora, então vale isso, guarda e deixa um no banheiro onde você vai usar e o outro junto com os outros óleos essenciais, tá bom? Outra coisa que eu coloquei, que na verdade não coloquei dessa forma, mas vou colocar aqui para vocês. O ideal é que, para que a gente não esqueça de alguma coisa, isso vale para diversos assuntos, mas assim, quando eu não quero esquecer, o ideal é que eu coloque essa coisa que eu quero fazer, essa ação, depois de uma outra ação. Então, por exemplo, eu, depois de acordar, eu tomo meu remédio a tireoide, eu vou arrumar o difusor, tá? Depois do café da manhã, eu vou tomar minha cápsula, vou tomar as vitaminas e o meu ômega. Não é assim, é às 8 da manhã, é às 7 da manhã, é às 9 da manhã, é às 11. Não, é depois de alguma coisa, então depois de uma ação, vem essa outra. Então, uma puxa a outra, tá? Aí acaba sendo mais difícil de você esquecer. Outra questão que eu coloquei também foi de deixar todos os blends que eu oriento vocês a montarem, deixar eles também etiquetados. Eu posso tanto fazer isso, de colocar só o adesivo de qual é o óleo que está lá dentro, como, deixa eu ver até, eu já tinha guardado aqui umas coisinhas minhas, como colocar para que ele serve, de quem que ele é, qual é o intuito. Então, por exemplo, ó, aqui deixa da minha filha, Bela, rosto. Aí aqui tem frankincense e melaleuca, que é o de machucado, sabe? Então, quando tem corte. Então, coloquem esses adesivos. Eu até mostrei na live que eu uso essa etiquetadora, que é super fácil, a gente usa para trocentas coisas em casa, e vocês podem utilizar para os óleos essenciais também, tá? Ó, cabelo, e aí aqui eu coloquei quais os óleos que estão dentro. Então, deixem tudo identificado, por segurança também, para não acabar usando um óleo
que a gente deixa bem mais concentrado para adulto, usar na criança, e o contrário também, usar na gente uma coisa super diluída que quem sabe não vai fazer o efeito desejado. Outra coisa que eu também comentei lá e que eu gostei bastante quando eu estava começando, quando eu era ainda cliente, quando eu não era consultora da doTERRA, foi fazer colas. Olha só, eu ainda tinha guardado no computador e imprimi para mostrar. Então eu coloquei assim, ó, eu deixava na geladeira. Aqui eram os blends que eu fazia para amanhã, para depois do almoço e para final do dia, tá? Então vocês também podem fazer essas colinhas. Aqui era um outro, ó, tinha o nome, né, de cada uma, o que precisava fazer, ó, massagem, pés, lemos o lingual, sabe essas coisas? E aí aqui os extras, ó, ansiedade, aqui tá espelhado, mas ansiedade, dor de cabeça, alergia, foco, isso aqui eu deixava na minha geladeira. Então no começo, quando eu não sabia, ficava na dúvida e também não queria errar ou tinha receio de esquecer, eu fazia essas colinhas e deixava na geladeira. Sempre nos protocolos que eu monto para vocês, vocês veem que tem uns quadradinhos, né, ao redor do nome da pessoa. Então, por exemplo, tem lá Michele, manhã, tarde, pré-treino, pós-treino. Vocês podem recortar nesses quadradinhos e colocar onde vocês acharem melhor. Ou deixem esse arquivo, eu sempre mando em PDF para vocês, deixa gravado nos arquivos do celular, que aí vocês conseguem acessar mais fácil. Eu não consigo, assim, se eu deixar no celular, eu não vou olhar muito. Eu ainda tenho esse apego com o papel, prefiro que esteja lá à vista para eu checar quando eu precisar, tá? Então, isso é outra coisa que eu coloquei. Deixa eu ver se tinha mais algo. Falei um pouquinho sobre as cápsulas, que todo mundo me questiona bastante, o uso das cápsulas, como faz e tal. E aí, quando eu estava comentando sobre as cápsulas, eu uso essa embalagem aqui, esse porta-cápsulas da doTERRA. Ó, hoje eu fiz. E eu sempre deixo pronta para uns 3, 4 dias, tá? Não consigo. Se eu deixar para fazer todos os dias, eu vou acabar não usando. Então, eu prefiro correr o risco até de, às vezes, perder um pouquinho, porque às vezes ela vaza um pouquinho, mas é super pouco. Por isso, inclusive, que eu uso até o azeite junto, que o azeite segura mais o óleo, né? Ele é um carreador, ele segura o óleo, ele é um veículo para o óleo, então eu gosto de utilizar ele. E aí eu uso isso para 3, 4 dias e depois eu faço de novo. Então, normalmente no domingo eu tiro esse tempinho, tanto para checar se os meus rolons estão cheios, se eu tenho que refazer alguma coisa, quanto para fazer minhas cápsulas. Depois, quarta, quinta-feira, de novo, eu sento para fazer essas cápsulas. Até o exemplo que a gente usava muito na nutrição, que planejamento é tudo, né? Não dá para eu achar que eu vou ter salada para comer, que eu vou ter alface, tomate, escarola, rúcula para comer, se eu não me programar para ir na feira no dia que tem a feira, ou eu ir no supermercado. As coisas não vão brotar, não vão aparecer, e aí eu vou acabar ou não fazendo ou indo para o mais prático, para o mais rápido, que nem sempre é a melhor opção. Então, planejamento é importante. Eu aprendi até com o Jerônimo Temel, né, de controle de administração do tempo, enfim. E eu sempre tiro domingo, final do dia ou à noite, em algum momento do domingo, eu pego lá uma meia horinha para organizar minha semana, ver quais serão as prioridades daquela semana, se tem alguma coisa diferente para conseguir um tempo para fazer, e é nesse momento que eu também olho os olhos, e aí vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Se não funcionar o domingo para vocês, quer fazer, eu quero fazer já na sexta, porque sábado e domingo não quero pensar em nada. Faz na sexta, no final, normalmente as pessoas param de trabalhar um pouquinho antes na sexta-feira, tira esse tempinho para você organizar. Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. E falei também, de novo, dos produtos que eu uso para a pele da Julie, que são neutros, e eu posso colocar os óleos essenciais. Comentei que eu não gosto de deixar já pronto para o uso, então eu posso pegar, esse aqui é o sabonete, e já colocar lá dentro os óleos essenciais que são melhores para minha pele, mais específicos para minha pele. Então, o sabonete, eu tenho um pouco de acne.
Vou colocar melaleuca, vou colocar um copaíba, vou colocar um pinheiro siberiano, vou colocar um peppermint lá dentro, vou deixar pronto. Eu não gosto porque minha pele muda um pouco, até por questões hormonais, então às vezes ela tá mais seca, às vezes ela tá mais oleosa, às vezes ela tá mais sensível, e aí eu gosto de acrescentar na hora. Mas vocês podem, como essa embalagem é de vidro e é âmbar, então é escuro, vocês podem fazer isso, tá? Não extrapolem para outros produtos, que aí não é verdade. Ai, mostrei o Aeropom, né? Delícia. Expliquei um pouquinho desse meu do rosto, vou aproveitar, porque vocês sempre me perguntam muito sobre isso de skincare, então esse aqui é o meu do rosto. Ele tem camomila romana, ele tem copaíba, ele tem gerânia, ele tem mirra, frankincense e cipreste. Então, o camomila romana ele é super calmante, é ótimo para rosácea, inclusive. O copaíba ele é bem anti-inflamatório, também ajuda com manchas. O gerânio ele é mais suavizante, calmante também da pele, estimula, ajuda nesse processo de evitar rugas, né? Mirra e o frankincense são os mais anti-idade que a gente tem, então são super regeneradores, é ótimo colocar em tudo que a gente for fazer para a pele. E eu tenho aqui o cipreste porque eu tenho muita olheira, sempre tive, e aí é uma questão que eu sempre preciso trabalhar. E o cipreste é bom para circulação. Então, circulação, tanto quem tem problema de circulação, mesmo nas pernas, para fazer massagem, é um bom óleo para optar. E para isso, para olheiras também. O que não tem aqui no meu é lavanda, e lavanda eu sempre indico que coloque na pele, porque já tem vários estudos mostrando que lavanda estimula o colágeno, tá? Então, podem colocar o lavanda aqui dentro também. E aí eu uso o Yaropom, que é esse pronto, que ele é uma mistura de um óleo vegetal e um óleo essencial só, tá? Ele é romã com miefólio. Então, esse é muito difícil de você encontrar substituto. Eu intercalo, uma noite eu uso uma noite eu uso outra, às vezes eu uso um de manhã, outra à noite, então eu vou intercalando os dois. E o óleo vegetal que eu uso sempre para esses de pele é o óleo de rosa mosqueta. Quem prefere tem o Salubelli, que é um magnífico, né? Vai ter os melhores óleos para pele e eu só faço essa diluição dele, porque ele não tem óleo de coco nele, ele tem só os óleos essenciais. Então eu pego de um Salubelli, que é um vidrinho mais ou menos assim, metade eu tiro, coloco num outro, e aí completo esses dois vidrinhos com o óleo de rosa mosqueta, que esse é um dos melhores óleos indicados para pele. Se você tiver uma pele oleosa, quiser usar um outro tipo de óleo vegetal, ok, mas quando a gente está falando bastante de rugas, né, de marcas de expressão, é melhor usar o rosa mosqueta. Que mais? Falei um pouquinho dos difusores pessoais, né? De pulseira, dos colares, que eu acho uma ótima alternativa para vocês levarem o óleo com você, né? Então, aquele dia que eu estou mais estressada ou que eu tenho uma reunião importante, preciso ficar mais alerta, vocês podem usar isso aqui, se não der para usar o difusor de ambiente, ou se você também não quiser ligar o difusor de ambiente, né, naquele momento, você pode utilizar, tá? E tem para os homens também, meu marido tem uma pulseira dessa toda preta, tem para os homens também usarem. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. As cápsulas, deixar no lugar. Falei do meu spray. Então, toda... É como se fosse... É uma rotina mesmo. Então, as coisas são um pouquinho casadas. Eu falei até do perfume, falei que eu deixo perto, né, da minha área de trabalho. Como eu tenho um monte de problemas hormonais, eu uso o Claricalme. E aí, para facilitar, e eu gosto do cheirinho dele, tem muita gente que não gosta, eu abro ele e eu coloco o Whisper, que é um blend pronto também da doTERRA, e ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. Ele também é para suporte hormonal, para libido, todas essas coisas. E aí eu abro o meu Claricalme sempre e coloco umas gotinhas do Whisper. E ele é meu perfume, eu já não uso mais perfume.
Quem quiser também pode utilizar o Claricalme, colocar um pouco de balance dentro, mas aí acho que nem é necessário, porque os dois, o Claricalme também está relacionado a esse suporte emocional, sabe? Para você ter um pouquinho mais de calma, períodos de TPM, coisas desse tipo. Será que eu falei tudo? Qualquer coisa vocês me acionem, tá? Me chamem. Quem assistiu quiser colocar também alguma coisa no grupo que lembrou, que achou interessante. Eu vou colocar para vocês as receitinhas, né? Porque eu falei muito da minha rotina e expliquei que eu deixo alguns blends prontos para essas situações especiais. Então, a criança bateu a cabeça na parede, que eu contei da minha filha. Teve um corte, picada de inseto, deixa alguns prontos que você tem aí à mão para quando precisar usar. Só que etiqueta, deixa ele identificado para você saber na hora. Lembrei uma coisa que a Clarissa falou, que eu ia falar tava falando do Zenguest. Então, o Zenguest deixa um rolão pronto para aquele dia que, né, o marido comeu feijoada, não caiu muito bem, ou churrasco, enfim, não quer tomar, deixa pronto para passar na região abdominal. Eu, inclusive, deixo pronto com uma diluição mais baixa, então com 2, 3 gotinhas do Zenguest, uma gotinha do Copaíba, no óleo de coco para as meninas. A pequena não tanto, mas assim, a minha mais velha às vezes tem um pouquinho de desconforto. Fala assim, nossa, tá doendo um pouquinho a minha barriga. E aí eu faço movimentos circulares para que ela evacue com mais facilidade ou que passe aquele desconforto. Essa época de Páscoa, comeram mais chocolate, então é algo que ajuda bastante, tá bom? Acho que era isso. Tem receitinhas de fungo de unha. Eu, inclusive, eu tenho um esmalte. Guardei. Fiz minha unha hoje, podia ter deixado aqui para mostrar para vocês. Eu comprei um vidrinho que é de esmalte, mas ele é assim escuro. E aí eu coloquei uma base lá dentro, né? Mas é uma base fortalecedora, não é uma base normal. E eu coloquei umas gotinhas do melaleuca para evitar a proliferação de fungos, para prevenir fungo de unha. Principalmente no pé, que a gente usa calçado mais fechado, aí pode ter. E eu coloquei lá. Então, a gente tem várias alternativas aí para ir colocando, e é isso, a gente tem que deixar pronto. E alguns produtos a gente substitui, né? Falei também do shampoo e do condicionador para dar preferência para essa do Terra, porque realmente eles são feitos para isso. Outros, a gente pode até não ter nenhuma reação com o outro, mas eu não sei, a gente não sabe, tá? E aí, substâncias que estão naqueles produtos e substâncias que estão nos óleos essenciais acabam interagindo e muitas vezes o resultado não é benéfico. Na verdade, a maioria das vezes o resultado não é benéfico. Você não vai ter os benefícios do óleo essencial naquele produto porque ele alterou completamente a química daquela mistura, tá? Então, eu acho que era isso. Qualquer coisa, como eu disse, vocês me acionem e nos próximos dias eu mando para vocês a receitinha desses para vocês deixarem prontos, tá? Que é essa farmacinha. É ótimo para viagem, é ótimo para deixar aí à mão quando essas coisinhas acontecem. Um beijo, até mais.